Última sexta-feira do mês e hoje é dia do quadro Histórias de Empreendedor na Campina Grande FM. Estamos recebendo em nossos estúdios nessa ação em parceria com a Associação Comercial e Empresarial de Campina Grande, a empresária Vislaine Carina. Muito boa tarde, seja bem-vinda ao Jornal do Meio Dia, é um prazer recebê-la. Boa tarde, muito obrigada. Ô Vislaine, vamos falar um pouquinho sobre o seu empreendimento. Qual é o teu ramo de atuação, qual é a tua empresa e um pouquinho da história desse empreendimento? Então, começamos há 12 anos, né? Se chama Clínica Finotoque. É uma clínica de estética avançada e agora também no foco maior, que é o nosso programa de emagrecimento. Então, dos 12 anos a 6 anos atrás, a gente trouxe e foi pioneira em Campina Grande com o trabalho de emagrecimento. Como é que surgiu o empreendedorismo na sua vida? Eu era estudante de fisioterapia e já tinha os cursos na área da estética. Então, antes mesmo de me formar em físio, eu chamei minha mãe, né, minha sócia, e tinha esse sonho de abrir um empreendimento. E aí ela topou comigo e resolvemos abrir a Clínica Finotoque. De início, eu como estudante não tinha nada, então a gente foi galgando, né? Minha irmã me dava uma coisa, meu noivo me dava outra, meus pais me davam outra, e assim a gente montou o nosso primeiro espaço. E ao longo dos anos a gente foi evoluindo, né? Mudando de lugar e crescendo. Na faculdade a gente geralmente não aprende a ser empreendedor, não é? A gente vai lá para aprender aquela profissão e acabou. Mas aí, como foi que despertou? Porque já tinha alguém na família sua que era empreendedor ou foi algo que já, quando nasceu ali, foi espontâneo mesmo? Eu fui a primeira na família e dentro da faculdade eu me recordo que a gente teve uma disciplina que era para você montar um projeto. Sim. Na época eu fiz um projeto de Pilates, que também era um sonho meu, e a gente conquistou esse sonho. Mas depois eu fiquei só na área estética. Então, assim, quando eu criei esse projeto foi quando abriu a minha mente do empreendedorismo. E eu tinha essa noção de que eu não queria trabalhar para alguém. Eu queria ter o meu trabalho do meu jeito, daquilo que eu gostava exatamente. Então, foi a área que eu escolhi da fisioterapia, que é a fisioterapia dermatofuncional, e realmente eu não atuo em nenhuma outra área da fisioterapia, a não ser essa parte da estética. Ô Vislaine, boa tarde, satisfação em tê-la aqui conosco. Eu queria lhe perguntar sobre os desafios. Para empreender, ninguém tem facilidade, pelo contrário, né, só tem dificuldade. Eu acredito que na sua área de atuação também sejam apresentadas diariamente muitas dificuldades. Como é que você lida com essas dificuldades e como é que você, mais do que isso, como é que você dribla, como é que você resolve essas dificuldades? Então, realmente não é fácil, né? E a cada ano que se passa, o mercado vai ficando mais concorrido, né? Para isso, a gente tem que estar em constante evolução. Então, a gente não pode parar no tempo. Eu já sei tudo isso, agora eu vou só atender. Não. A cada ano a gente traz um novo tipo de serviço, um novo tipo de tratamento para que a gente consiga atrair um novo público e não caia na mesmice, né? Então a gente gosta de trazer tudo muito científico, né? Temos essa cultura lá na Finotoque, todo mundo que é atendido por a gente sabe que a gente só traz aquilo que realmente promove um resultado. Então, a gente não é uma clínica de moda, a gente é uma clínica de trazer resultados científicos. Bom, e aí os primeiros passos para empreender, eles são mais difíceis ainda. Você está incursionando em uma ação que nunca teve uma experiência prática naquilo, há muitas dificuldades. Quando o desânimo bate a porta, o que é que faz para não desistir? Logo no começo, principalmente. Desistir nunca foi uma opção, certo? Então, a gente busca motivos diariamente, né? O que é que mais lhe traz para o seu trabalho? A gente não trabalha só pelo dinheiro, a gente trabalha porque a gente está ali para transformar vidas, né? É a nossa missão de empresa. Então, quando você pensa no tanto de vida que a gente pode impactar, né? Que não é só a sua vida, mas o das pessoas que você está ali propondo um resultado. Então, assim, essa satisfação de entregar esse resultado e de ver aquele público, né? Transformando a vida, agradecendo pela autoestima que a gente consegue mudar, isso faz a gente querer cada dia mais buscar o melhor. Então, faz a gente não querer desistir. Desistir realmente não é uma opção. Um desafio também para o empreendedor é que ele pensa, eu vou abrir o meu estabelecimento, vou trabalhar, vou suar a camisa, mas há uma série de obrigações paralelas que a gente muitas vezes não tem muita afinidade. Por exemplo, contabilidade, burocracia jurídica e todas essas coisas. Qual a importância de se buscar, inclusive, fornecedores, prestadores de serviço e orientação adequada quando a gente está empreendendo? Então, a gente não consegue abarcar tudo, né?
A gente tem um conhecimento técnico do seu trabalho, da dermatofuncional, mas essa parte de burocracia jurídica, né, contador, a gente tem que ter uma equipe responsável. Então, a gente delega essas funções para que a gente não fique em débito, né, com o que a gente deve. Então, não é só o contador, não é só a parte de gestão, tem a parte da vigilância que a gente tem que ter dentro da clínica para prestar esse melhor serviço. Então, a gente delega essas funções e aí cada um vai ter o seu trabalho para responder quanto a isso aí. E aí, como você foi para esse segmento, que tipo de raio-x você pode trazer para a nossa audiência sobre como é empreender nesse mercado de estética? A estética hoje é uma das áreas mais concorridas, né? Então, assim, a gente tem que trazer o nosso diferencial, né? Para mostrar para que a gente veio. Não somos mais uma clínica, né? Você tem que mostrar que você não é somente mais uma clínica. E sim o quanto você pode trazer de mudança para aquela pessoa que você propõe a tratar. Então, assim, estar no mercado não é fácil. A gente conta muito com os nossos clientes e agradecemos esses 12 anos, mas para quem quer empreender, começa pelo primeiro passo, estudando um pouquinho de gestão, né? Porque estudar somente a parte técnica não vai fazer o empreendimento funcionar e se segurar no mercado. Então, a gente abriu mão, inclusive, de um tempo de estudar somente a parte técnica da coisa, da fisioterapia e da estética, e teve que abrir a mente para essa área da gestão. Ô, Vislaine, qual é o perfil do público que utiliza dos serviços que são oferecidos pela sua clínica? Na verdade, existe um perfil ou abrange, o serviço que você oferece abrange um público mais vasto? Por exemplo, alguém que é muito feio, assim como Lenildo, poderia buscar algum serviço na sua clínica? A gente tem um público bastante variado, né? Não atendemos apenas mulheres, atendemos os homens também. O nosso foco maior hoje é o emagrecimento, mas a gente tem toda a área da estética, facial e corporal, que foi o que a gente começou no mercado, somente com a estética, e depois a gente trouxe o emagrecimento. Então, a gente atende desde mulheres e mães, principalmente, porque lá na clínica a gente também tem um serviço de pediatria, né? Minha mãe é médica pediatra e atende lá na minha clínica. Então, a gente acaba proporcionando não só para as mulheres, mães também, como o atendimento da criança. E aos homens que, na maioria das vezes, nos procuram para o emagrecimento ou, como falamos agora do Lenildo, quem sabe uma harmonização facial. Se Silas for lá e você der um jeito nele, eu vou lhe contar. Isso é um caso, assim, para virar mundial, viu? Mundial. Vamos aceitar um desafio, hein? O desafio aí é pesado. Ia porque diminuir um bocado o peso, mas não tem jeito não. Ô, Vislaine, em relação às peculiaridades desse mercado, um dos aspectos que a gente percebe olhando de fora é que é um mercado, você falou sobre os critérios científicos, mas é um mercado também que há muita gente que não é profissional atuando nesse tipo de mercado, inclusive de vez em quando há sérios problemas, há mulheres, há pessoas, pacientes saem lesionados, por exemplo, que têm efeitos adversos muito graves. Quais são os cuidados que as pessoas devem ter na hora de buscar um serviço de estética? Porque não basta só abrir uma loja lá, fazer umas pesquisas de internet para atender as pessoas, né? Isso mesmo. A gente costuma dizer sempre para o cliente, busca primeiro a formação daquela pessoa. Muita gente vai atrás de preço. E aí acaba, eu vou naquela clínica porque tem um menor preço no mercado, mas às vezes por trás você não sabe nem quem é a pessoa que está atendendo, muito menos a qualificação dela, né? Então, assim, eu costumo dizer, busca primeiro quem é o profissional, se é realmente um profissional formado, né? Com um curso superior, com pós-graduação, seja lá qual for a especialidade que ele desejou, para então você decidir fazer esse tratamento ou não. Porque realmente a área da estética entrou para várias profissões, farmácia, biologia, fisioterapia, a estética só, a parte médica, né? Então, existem alguns profissionais que ainda não se formaram, por exemplo, e acabam entrando no mercado como um curso de final de semana. Então, é importante que o paciente, antes de buscar o preço, busque a qualificação daquele profissional. Muito bem. E em relação também a essa questão e esse aspecto do mercado, brincadeiras à parte, a gente citou o caso de Silas Batista aqui, mas os homens estão começando a procurar mais esse mercado? Como é que ainda é? Então, a gente sempre teve esse público masculino lá na clínica. Inclusive, a gente recebe, né, indicações de outros lugares que não atendem os homens. Sim. E que acabam indo lá para a clínica. Então, aumentou muito porque deixou de ser apenas para mulheres, né? Surgiu novos procedimentos que a gente hoje consegue abarcar
esse público masculino, e é o público melhor da gente trabalhar, porque eles não pedem desconto. Ô, Vislaine, aí você falou sobre essa característica da qualificação do profissional que oferece esse serviço, e como é um mercado que é muito dinâmico, inclusive com as novas tecnologias que vão se incorporando a esse mercado, quem atua nessa área precisa estar sendo sempre um eterno estudante. Isso, não pode parar no tempo, né? A cada ano surgem não só tecnologias novas, como produtos novos e procedimentos. Então, a gente tem que ir se atualizando para a gente poder acompanhar esse mercado da estética, que realmente é um mundo. E nem dá para atender de tudo, porque é um mundo muito grande. Tem que fazer, então, um recorte e selecionar aquilo que vai atender. Isso, aquilo que você mais gosta, né? E aquilo que é que atende ao seu público. Né? Por exemplo, lá na clínica o pessoal pergunta muito, Vislaine, você atende preenchimento labial? Sim. É uma coisa que eu decidi não trabalhar, porque a gente tem emagrecimento, a gente tem desde a parte básica de limpeza de pele, peeling, então é mais uma coisa que não me agradou, entende? Então a gente escolhe aquilo que a gente pretende se profissionalizar e vai só evoluindo e aprimorando aquilo que você já faz e trazendo alguma tecnologia nova para abarcar e melhorar ainda mais os seus resultados. Ô Vislaine, uma dúvida, é muito caro esse tipo de procedimento estético, fazer esses acompanhamentos, esses tratamentos, é muito custoso ainda, porque se for feito um recorte de tempo, coisa de 10, 15 anos atrás, era até inacessível para boa parte do público, né? Mas para a realidade de hoje, como é que estão os valores com relação aos tratamentos? Vai de acordo com o que o paciente deseja, certo? Então, se ele quer fazer um grande trabalho e a longo prazo, vai se tornar mais oneroso. Mas se ele quer fazer algo pontual, a gente também tem um tipo de tratamento pontual. Então, a gente vai baseado no que aquele paciente está disposto a gastar. Se ele quer e pode gastar muito, a gente vai oferecer o tratamento completo. Se ele não pode gastar muito, a gente vai oferecer parte do tratamento. E aí ele tem que ficar ciente do que é que a gente pode entregar com aquele curto período de tratamento ou o mais longo. Bom, Mas se tornou mais acessível. E também tem o cartão de crédito, dá para dar uma avenidazinha, né? Mas antes de terminar de pagar, eu ia perguntar sobre a questão do efeito desse procedimento. Eu sei que, claro, varia de um para outro, mas se dividir muito longe no cartão, o efeito passa e tem que fazer de novo. Qual é a durabilidade desses tratamentos, por assim dizer? Não tem uma resposta certa, Lenildo, porque na parte do emagrecimento, por exemplo, a gente trabalha com um efeito mais sustentável, porque a gente faz uma gestão de hábitos. Quando a gente trata da parte de harmonização facial, então os próprios produtos vão dizer o tempo que eles duram. Então, normalmente é até 1 ano, mas na prática clínica diminui. Uma toxina botulínica, por exemplo, na bula diz que dura 6 meses, mas na prática clínica dura 4. Então, acaba que se ele parcelar muito, vai chegar em 4 meses e ele vai ter que renovar esse parcelamento. Bom, você falou sobre harmonização facial. Isso é um tema polêmico. Recentemente, algumas celebridades anunciaram que estavam fazendo um processo de reversão da harmonização facial. Por que há tantas celebridades que fazem harmonização facial e a coisa fica pior do que estava e em alguns casos até fica bizarra a aparência da pessoa, Vislaine? Então, como eu acabei de falar um pouquinho sobre os produtos e a durabilidade, acaba que as pessoas costumam fazer um pouco antes do tempo, talvez pensando na harmonização facial e em preenchimento, é um produto que fica na pele e ele tem uma densidade, ele tem um volume. E se você for colocando um em cima do outro, acaba que vai volumizando muito, né? E aí acaba que por um tempo a pessoa pode ficar um pouco desfigurada e acaba pretendendo no futuro, talvez até nem fazer mais esse tipo de preenchimento. Mas tudo com cautela, acaba que você consegue fazer uma boa harmonização sem tirar os traços daquela pessoa, melhorando e aprimorando aquilo que a gente deve respeitar de fisionomia de cada pessoa. E o profissional que atende essa pessoa, ele precisa ter a autonomia para colocar um freio quando a própria pessoa quer se exceder? Eu costumo fazer isso, certo? Mas não posso dizer que todo profissional vai ter essa conduta. Então, se um paciente chegou lá na clínica, vou dar um exemplo mais prático na parte do emagrecimento, quer fazer uma criolipólise, que é um tratamento para gordura localizada, mas ele precisa emagrecer em torno de 30 quilos. Então, a criolipólise sozinha não vai fazer aquela pessoa perder 30 quilos. E se a gente fizer pensando na gordura localizada, ela não vai ver aquele resultado. Então, a gente vai ditar para o paciente, o primeiro passo é emagrecer.
depois é fazer uma criolipólise. Se a pessoa quiser fazer o inverso, aí ou ela busca um outro local, ou ela assina um termo, né, se responsabilizando pelo não resultado. Porque, infelizmente, é o que vai acontecer. Qual é o tipo de fiscalização que uma empresa que executa esse tipo de serviço que você realiza, ela precisa se submeter? Fiscalização dos órgãos governamentais. Por exemplo, tem vigilância sanitária? Como é que funciona? A vigilância sanitária tem que ter, né? Inclusive, para você abrir, é importante que você já tenha tudo isso, né? Eles visitam o espaço para dizer aonde você pode construir cada coisa, para você já ir no caminho certo. Se você fizer o inverso, talvez você precise passar por uma mudança. Então, anualmente, a gente renova esse alvará, né? De funcionamento, de vigilância sanitária. Lá na clínica, a gente tem até o de licença ambiental, né? Então, assim, algumas outras clínicas não necessitam. A gente precisa ter isso anualmente renovado para continuar funcionando. Uma outra dúvida prática em relação ao dia a dia, em termos do público, existe uma idade em que as pessoas começam ou devem começar a fazer esses procedimentos? Me parece que as pessoas estão começando cada vez mais jovens. Eu nem me refiro tanto à parte de emagrecimento, mas mais à parte de estética em si. E existe uma idade que não seria recomendável começar a fazer esses procedimentos? Quais são os critérios em relação a esse ponto? Então, pensando numa harmonização facial, a partir do momento que você já começa a visualizar uma ruga, né, ficando marcada na pele, é importante já fazer esse trabalho preventivo. Por quê? A partir do momento que se torna de forma muito profunda, a pele muito flácida, fica mais difícil a gente reverter com os procedimentos. Então, os procedimentos, eles vêm para melhorar. Agora, fazer uma reversão de tudo aquilo que já caiu, ou daquela marca de ruga que já está vincando profundamente a sua pele, vai ficando cada vez mais difícil. Então, quanto mais cedo, melhor, né? Agora que não seja de forma exagerada. Eu costumo dizer que a partir dos 30 anos, já é uma boa idade, a gente começa a perder colágeno, então a gente já pode começar a trabalhar com estímulo de colágeno, com botox, enfim. Bom, você está aqui participando do quadro, que é uma parceria com a Associação Comercial e Empresarial de Campina Grande, inclusive a Verusca Aquino, da Associação Comercial, está aqui acompanhando, participando com a gente. E qual é a importância que você percebe na condição de empreendedora de integrar uma entidade associativa, como é o caso da Associação Comercial? Então, abre muitas portas, né, para talvez uma visão que a gente não tenha sozinha do empreendedorismo. Então, desde que a gente entrou para a Associação Comercial, eu digo a você que a gente teve uma outra visão, inclusive, do nosso próprio empreendimento, né? Verusca tem ajudado muito a todos esses que são associados a manter essa, como é que eu posso dizer, esse vínculo entre profissionais. Né? Porque quando você entra no mercado, você é mais um profissional, mas por que não você se associar a outros, se unir a outros para você fazer todos crescerem juntos, né? Então a associação veio para melhorar esse vínculo entre os profissionais e empresas. Slaine, o Ronaldo Menezes está perguntando se a preocupação com a estética pode acabar se tornando um vício. Se for um vício bom, a gente vai gostar de recebê-lo lá na clínica. Se torna um vício, sim, porque você vai ficando cada vez mais belo, cada vez com a autoestima renovada, mas a gente tem que ter o controle para não ficar tendo que, no futuro, desfazer tudo aquilo que você, né, construiu ao longo dos anos, pensando aí, por exemplo, numa harmonização. Então, tem que ter cautela. O Helder está dizendo aqui que um tratamento de um homem do seu tamanho, Silas Batista, sai muito caro, por causa da altura, né? É por causa da altura do Silas Batista. Tem uma pergunta de se tem nutricionista na clínica. Então, dentro do programa que a gente trabalha de emagrecimento, a gente tem uma equipe multidisciplinar. Temos nutricionista, educador físico e um profissional coach que trabalha na parte comportamental. Muito bem, o meu amigo Arionado está na audiência, precisava passar lá, viu, Dada? Agora, meu amigo, venda o carro, porque esse tratamento teu aqui não vai, tem gente que é difícil, viu? Vai ser uma mão de obra muito grande. Melhor se conformar. É melhor se acostumar. Slaine, que tipo de dica, já com essa trajetória, com essa experiência que você tem no segmento, você dá para o empreendedor em geral que está nos acompanhando agora, ou aquela pessoa que muitas vezes está dentro de uma faculdade, nas mais diversas áreas, mas está com vontade de empreender, e a gente sabe que empreender traz uma série de medos, de incertezas, a pessoa não sabe se vai dar certo, a pessoa não sabe se vai conseguir. Qual é o tipo de conselho, já que você não tem aquela história de ser uma família de empresários, a mãe que passou para filho, o pai que passou para o filho, que tipo de conselho você pode dar e de orientação para quem está nos ouvindo agora? Eu costumo dizer assim, primeiro escolha uma área que você realmente
goste. Porque se você não gostar, você não vai aguentar todos os obstáculos que virão pela frente. Depois de decidir da área que você mais gosta, né, da sua profissão, dê o seu primeiro passo. Abra o seu empreendimento, como a gente já falou, né, com todas essas questões burocráticas em dia, né, e evolua a cada vez mais, com conhecimento, com sabedoria, para você crescer no mercado, sempre com um passo à frente, com um passo de diferencial entre os demais. Então, eu costumo dizer, dê o seu primeiro passo e, aos pouquinhos, o próprio empreendimento vai dando um jeito, né, de você crescer. Bom, a minha última pergunta, uma pergunta padrão que a gente costuma fazer aqui aos nossos convidados é: a sua empresa, para você, é apenas um CNPJ, um local de trabalho, ou para sua vida, para sua família, para sua trajetória se tornou muito mais? Se tornou muito mais. Eu costumo dizer que é a minha primeira filha, né? Minha primeira filha tem 12 anos e a minha filha de verdade tem 5. Então, assim, o trabalho está ali para servir a nossa família. Ela é o nosso ganha-pão, né? E a gente fala tão bem e ama tanto o que faz, que até a minha filha de 5 anos, ela já quer ir lá e atender os clientes. Inclusive, algumas clientes mais amigas deixam isso acontecer. Então, assim, é quando a gente percebe o quanto a gente conseguiu reverberar de bom sobre aquele trabalho, né? Porque tem gente que fala mal do seu trabalho, por mais que seja seu, é muito cansativo. Não, a gente costuma fazer aquilo ali com muito amor e mostrar para que a gente veio, incentivando as pessoas, inclusive, a serem empreendedores. Eu tenho alunas que viraram clientes, que viraram amigas e hoje estão adentrando na área da estética por uma inspiração na Finotoque. Perfeito. E quem quiser acompanhar a Finotoque na internet, como é que faz? @Clínica Finotoque é o nosso Instagram. É lá onde a gente posta todo o nosso dia a dia e todos os serviços. Quem quiser saber, contatos, ter acesso através do Instagram. Isso, no link da bio, a gente tem o nosso WhatsApp, cai direitinho, é só clicar, certo? E também pode chamar a gente no Instagram. Tem um bocado de gente ouvindo aqui, a gente que tá precisando passar lá urgentemente, viu, Silas Batista? Urgentemente. Tem um pessoal na Câmara ouvindo a gente. Estão precisando demais. Meu amigo Alexandre do Sindicato está precisando passar lá. Um grande abraço para você. Vislaine, agradecer pela sua participação aqui no quadro Histórias de Empreendedor, falando um pouco sobre a sua história e o seu empreendimento. Muito sucesso para você. Eu que agradeço. Muito obrigada.